Quero expressar minha gratidão a Deus pela vida do pastor Paulo Kamizaki, pastor presidente da Assembleia de Deus de Toronto. Eu sei que a agenda do companheiro é muito concorrido, mas ele abriu ali um pequeno espaço na sua agenda para estar aqui atendendo o nosso trabalho. Pastor Paulo, nosso muito obrigado. Deus abençoe a vida do Senhor, da sua esposa e toda a sua família. E muitos irmãos aqui estão acompanhando o trabalho via redes sociais e vendo, estão lá glorificando a Deus pelo lindo trabalho que o Senhor está realizando ali para a glória do Senhor. O pastor Paulo estará pregando agora na abertura e também nos demais dias estará trazendo a mensagem da palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 12 diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Somente a parte A, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Você pode dizer um amém bem forte? Amém. Glória a Deus. Agora podemos assentar, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus, por sua graça, possa nos auxiliar nessa tarde a transmitir a palavra que Ele tem colocado aos nossos corações para aqui compartilhar com os nossos queridos irmãos e companheiros na causa do Mestre. Queridos, outro dia eu estava andando lá em Toronto. Tem uma área quase no centro da cidade que é conhecido como a Chinatown. É uma área onde que tem uma concentração grande, dos orientais, especialmente dos chineses. E ao caminhar por aquela rua, Spadina, chama Spadina Street, eu entrei numa das lojas, porque eu estava acompanhando um pregador que tinha ido ao Canadá, e ele queria comprar alguns souvenirs, algumas lembrancinhas do Canadá. E eu entrei lá e de repente eu encontrei, meus irmãos, como se fosse uma arca de madeira, tão bem trabalhada, que enquanto ele estava lá olhando os chaveiros, aquelas coisas todas, a minha atenção, os meus olhos se fixaram naquela verdadeira obra de arte, porque estava assim aquela madeira tão bem trabalhada, com os desenhos, com cada detalhe. Eu me aproximava assim, ficava olhando os detalhes, cada corte, cada curva daqueles desenhos que estava gravado na madeira. E então eu comecei a pensar, queridos, como foi o trabalho para que se chegasse até aquele resultado final. Imagine os irmãos comigo, que alguém decidiu ir até uma floresta, até um lugar onde tinha muitas árvores, e tiveram que escolher uma árvore entre tantas árvores, e alguém teve que cortar aquela árvore, e pensando talvez nos tempos antigos, nos tempos bíblicos, se fosse naquela época, alguém certamente iria com um machado, e quando chegasse e escolhesse, não, vai ser esta árvore aqui, certamente ia pegar aquele machado e ia começar a machadar aquela árvore, a cortar aquela árvore até que ela caísse. E depois que ela caísse, certamente ele ia com aquele machado tentar cortar fora todos os galhos que fosse excessivo para aquilo que ele precisasse. Ia ficar aquela tora de madeira, e com aquela tora de madeira, talvez ele tivesse que carregar até certo lugar, ou achar um lugar adequado, e iria chamar um companheiro. Eu me recordo que na minha infância, na cidade de Veracruz, no sítio onde os meus avós moravam, onde que o meu pai cresceu, e os meus tios, eles tinham um serrote grande, pastor Evaldo, um serrote comprido, que ficava duas pessoas, uma do lado de lá, uma do lado de cá, e eles iam assim, serrando, para serrar aquela tora, Então imagina que tinha aquela serra que ia serrando, e aí aquela tora de madeira, de repente ela era cortada, e talvez ela tinha que ser fatiada, para que se tivesse uma placa. Mas a obra estava pronta? Não. Ela precisaria passar
passar por mais um grau de perfeição. Então alguém vem e chega, o lenhador, o carpinteiro, o marceneiro, seja lá o artista que fosse, e até que vir agora, talvez com um serrote menor, para serrar aquela madeira e deixar ela no tamanho adequado. A obra ainda não estava pronta, porque para ser aperfeiçoada, ele agora precisa vir talvez com um formão, né? Ou com uma faca, com algo assim, e começa a fazer os recortes mais longos, os desenhos em volta, que fosse o shape talvez mais bruto, e ele vai fazendo aquilo. Depois ele deixa aquilo de lado, aí ele pega, quem sabe, um canivetezinho, e com aquele canivete ele vai acertando cada detalhe daquela madeira, e vai e continua. E quando você pensa, uau, em pensar que alguém trabalhou com um machado, depois com aquele grande serrote, com serrote menor, talvez venha depois com formão, e agora com canivete, e ficou esse resultado. Quando a gente pensa que tudo já está, ele vem com uma agulha e começa ainda a trabalhar nos mínimos detalhes, porque toda obra pronta passa por um processo de aperfeiçoamento. O tema que foi escolhido, meus queridos, é esse: o aperfeiçoamento, aperfeiçoando os santos para a obra do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E Deus, meus irmãos, Ele tem projeto para a sua obra. Quando Deus Ele olha para a sua obra, quando Deus Ele planejou a sua obra, esta obra, ela tem um alvo, ela tem um objetivo. E uma das coisas é justamente para restaurar o homem. A obra, meus irmãos, ela vai sendo aperfeiçoada a cada dia, e ela, ao ser aperfeiçoada, meus irmãos, ela cumpre o trabalho de aperfeiçoar as pessoas, ou seja, na obra da conversão. Nós sabemos, meus irmãos, uma das coisas, nós que pastoreamos, né, os companheiros sabem disso, às vezes nós vamos aconselhar casais, pessoas que estão às vezes com problemas no seu casamento, de ordem conjugal, e uma das coisas que a gente sabe é que não se tem maneira de consertar casamento sem consertar pessoas. Antes de você consertar um relacionamento, é preciso consertar os indivíduos que compõem este casamento. Meus irmãos, da mesma maneira, é na obra do Senhor, porque para que o Senhor possa aperfeiçoar ainda mais a sua obra, a sua igreja, Ele precisa aperfeiçoar cada pessoa, cada crente, e Ele vai trabalhando na individualidade. Por quê? Porque a igreja como um todo, a igreja como organização, a igreja como organismo, o Senhor já deu a ela o que era necessário. Porque no dia em que o Senhor Jesus morreu na cruz e Ele ressuscitou, Ele foi a pedra fundamental, a pedra de esquina, a pedra que deu início à construção da sua igreja. E depois, meus irmãos, Ele disse o seguinte: eu vou enviar o Espírito Santo, e vocês vão receber poder, e a igreja será uma igreja poderosa, e o Espírito Santo vos guiará em todas as coisas. O Espírito Santo vai fazer a obra que vocês não podem fazer. O que vocês devem fazer, vocês façam, mas o que vocês não podem fazer, eis aí o Espírito Santo concedendo poder para a igreja, fazendo a obra que é necessária. Aleluia! Por isso que a igreja do Senhor é uma igreja poderosa. Então, meus queridos, o aperfeiçoamento é algo, meus irmãos, que é contínuo. O aperfeiçoamento, quando você vai verbalizar ou vai passar para o verbo, é aperfeiçoando, porque esse aperfeiçoamento, ele não chegará ao fim até que o Senhor Jesus Cristo, Ele volte para arrebatar a sua igreja. Se não, vejamos o que Paulo escreveu na carta aos Filipenses, no capítulo de número 3, e no versículo de número 13, e o versículo de número 15. No versículo de número 13, aqui existe um aparente paradoxo, ou um antagonismo, parece ser uma contradição, porque no versículo 12, digo melhor, no capítulo 3, Paulo disse assim: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito. Ou seja, Paulo está falando nos versículos anteriores da ressurreição,
E quando ele fala da ressurreição, ele diz que nós vamos ressuscitar agora com um corpo incorruptível e imortal. Ou seja, nós alcançaremos um corpo perfeito, e alcançaremos esta perfeição. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu ainda não alcancei, e eu também não me julgo perfeito. Mas no versículo de número 15, ele diz assim: pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. Ora, parece haver uma contradição, porque no versículo 12, Paulo está dizendo que ele ainda não alcançou a perfeição, mas lá no versículo 15, ele diz que já somos perfeitos. Então o que é isso, pastor? Meus irmãos, isso trata-se, como a questão da santificação. Afinal de contas, nós somos santos ou estamos nos santificando? Ou seja, nós somos santos ou o Senhor ainda está nos santificando? É a mesma questão, meus irmãos, porque nós precisamos compreender que somos santos numa questão de que somos posicionados fora do sistema do mundo. Estamos posicionados na presença de Deus, e por isso, como igreja, como crentes em Jesus, nós somos um povo santo. No entanto, a santificação, para nós que já fomos salvos em Cristo Jesus, é um processo contínuo. Isso significa o quê? Que a cada dia nós vamos nos despojando do velho homem, nós vamos nos despojando dos pecados, das práticas erradas, das coisas, meus irmãos, que desagradam a Deus, e a cada dia nós vamos nos santificando mais. A questão da perfeição, meus irmãos, é da mesma maneira, ou seja, a lógica é a mesma. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês: eu sei que não tem ninguém aqui que não cometa erros, que não cometa pecados. Eu sei que não tem pessoas aqui, não há ninguém aqui que seja uma pessoa 100% justa, que sempre cometerá justiça 100% ou não cometerá injustiça. Mas por que nós somos santos? E por que nós somos justos? Por causa do sangue de Jesus. Toda vez que você peca, toda vez que você erra, aleluia, o sangue de Jesus, ele purifica você do pecado, e por isso que você é conservado santo, aleluia. É por isso que a justificação do Senhor sobre as nossas vidas é permanente, aleluia, por causa dessa posição em que nós estamos diante do Senhor. Por isso, meus irmãos, como santos, a igreja do Senhor é perfeita, mas nós continuamos nesse processo de aperfeiçoamento. É como o pastor falou aqui na palavra inicial: você pegar alguém que está longe de Jesus, que está no lamaçal do pecado, e você vir buscar um aperfeiçoamento dessas pessoas, é fácil. Porque, irmão, você prega a palavra, lava, o sangue de Jesus purifica essas pessoas, liberta essas pessoas, e você tem aquela mudança radical. Mas e quem já está na presença do Senhor? Esses não precisam ser aperfeiçoados? Sim, esses precisam continuar sendo aperfeiçoados, porque é o que diz a palavra do Senhor. Agora veja, meus irmãos, quando Deus criou o homem, Deus fez o homem perfeito em sua criação. E Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 9, se não me falha a memória, o Salomão escreveu o seguinte: Deus fez o homem perfeito em sua criação, mas ele o entristeceu com muitas invenções. Irmãos, deixa eu falar uma coisa: quando Deus fez o homem, ele fez o homem conforme a sua imagem, a sua semelhança. E eu quero dizer uma coisa, que o homem perdeu isso quando o homem pecou. Eu quero dizer que nem todo ser humano tem a imagem e a semelhança de Deus, como Deus o criou. Porque, olha, veja, irmãos, o homem, ele peca, e quando ele peca, ele não somente, meus irmãos, ele comete um erro, mas a consequência do seu pecado permanece nele. Porque o homem toma do fruto proibido, e ele come do fruto proibido. Não foi simplesmente o fato de comer o fruto proibido, porque isso para Deus seria fácil perdoar. Agora, meus irmãos, o que é o problema? O problema é a consequência de comer o fruto da ciência do bem e do mal. É que o homem passou a ter ciência, ele perde a sua inocência. Quando ele perde a sua inocência, o homem agora, ele perde, meus irmãos, um aspecto muito importante, que é o aspecto da santidade. Porque como imagem e semelhança de Deus, o homem tinha inocência em si, portanto tinha santidade plena em si.
Quando ele peca e ele carrega a sua natureza pecaminosa, esta imagem e semelhança de Deus está deformada. O pecado deforma o ser humano. Queridos, outro dia eu recebi um vídeo de um desses países árabes, onde que, meus irmãos, quando um homem ou uma mulher, que ela é esposa, às vezes ela casou com um homem contra a vontade dela, né, por negociação dos pais ou por qualquer tipo de determinação, e ela despreza, ela rejeita o marido. Alguns daqueles homens, irmãos, eles são tão maus, tão perversos, que eles vão e pegam ácido e jogam na cara, no rosto daquelas mulheres, de forma que o seu rosto fica desfigurado, elas perdem o aspecto. Agora você imagina, irmãos, esses dias alguém chegou, aliás, isso é comum acontecer, quando olham para os meus filhos, olham para quem e dizem assim: uau, ela é a cara do pastor Paulo, ela é igualzinha ao pastor Paulo. Olham para o Paulinho e dizem assim: é a cara do papai, parece, é a imagem e a semelhança do papai. Agora, meus irmãos, que Deus livre e guarde, mas um acidente, algo terrível acontece, e a pessoa fica deformada, desfigurada, nunca mais você pode olhar para ela e dizer assim: uau, está parecendo com aquele. Porque, irmãos, é isso que o pecado fez com o homem. Porque o homem carregando o pecado, ele está deformado. Agora, quando ele está deformado, Deus não decide destruir o homem, Deus não decide acabar com o homem, Deus não rejeita o homem, Deus decide restaurar o homem, Deus decide, meus irmãos, trazer o homem de volta para o estado original, com o qual ele tinha o criado. E ele faz essa promessa desde o princípio. Agora, ele diz assim: eu vou salvar o homem através da semente da mulher, enviando o Senhor Jesus Cristo para ser Ele o resgatador, o remidor das pessoas, dos homens que quiserem voltar-se a Deus. No entanto, queridos, o que acontece? Para que isso chegue lá, é necessário, meus irmãos, que haja um processo. Desde o princípio da humanidade, Deus trabalha com processos. Deus, irmãos, ele poderia vir com a varinha mágica e chegar diante do homem: pronto, ó, toquei com a varinha, você ficou perfeito de novo. Vou jogar um pozinho do pirilim-pim-pim, e agora o homem, pumba, virou, ficou famoso, ficou puro, ficou perfeito de novo. Mas não, Deus não faz dessa maneira. Deus não libera simplesmente uma palavra e o homem vai, meus irmãos, de pecador caído para a perfeição num só momento. Tudo isso é processo. Deus trabalha com processos. Esses processos, eles são contínuos a todo tempo. Se você olhar na Bíblia Sagrada e ver, meus irmãos, desde os primórdios, aliás, começando já desde Adão, passando com seus filhos, até com o próprio Caim. O Caim, meus irmãos, ele passou por um processo de Deus. Quando Deus rejeita a oferta de Caim, Deus, ele fala com Caim: Caim, se tu procederes bem, porventura não haverá aceitação para ti? O Senhor fala com ele dá uma oportunidade. Caim vai e mata seu irmão, e o sangue de Abel vai clamar a Deus, e não é clamar por vingança, mas ele vai clamar por resgate, por salvação. Salva meu irmão. E Deus, ele chega para Caim, irmãos, e coloca o sinal em Caim. Caim está fugindo da presença do Senhor e diz: mas olha, você fez isso comigo, põe um sinal em mim, quem me encontrar vai me matar. E Deus assim: não, se alguém te matar, ele será vingado 7 vezes. Olha Deus trabalhando. Só que o sangue de Abel não era suficiente. O escritor aos Hebreus, ele diz isso, que o sangue de Jesus, ele fala melhor do que o de Abel, porque o sangue de Abel, por mais que clamasse, não era um sangue perfeito. Ele não era o sangue de um homem puro, santo, de um homem inocente. Portanto, precisava ser o sangue de Jesus que vinha para poder resgatar estes homens, resgatar a mulher que estavam deformados por causa do pecado. Se você parar para pensar na vida de Abrão, Abrão passou por um grande processo. Abrão estava lá na sua terra, Ur dos Caldeus. Ele, nesse momento, meus irmãos, já veio ter um conhecimento de Deus. Deus fala com Abraão. Abraão, e diz: Abraão, sai da tua parentela, da tua casa, da tua terra, e vai para uma terra distante. E ele vai. E ele vai carregando seu pai, ele vai carregando seu sobrinho, ele vai carregando algumas coisas com ele. Mas o que acontece? Ele tem que passar por um processo.
porque Terá, seu pai, tinha que morrer. Ele precisa peregrinar na terra do Egito. Olha o processo. Ele precisa peregrinar na terra prometida. Ele precisa descer ao Egito. Ele precisa voltar para que a promessa do Senhor se cumprisse na vida dele. Porque até as promessas de Deus se cumprirem na nossa vida é um processo. Aleluia. Quando você para pensar na vida de José, qual era o objetivo de Deus? Olha, José, eu vou colocar você para ser governador do Egito, mas o processo, ele era longo. Primeiro você precisa descer ao poço, depois descer à escravidão. Você vai precisar ir até a casa de Potifar com a sua força, com a sua lealdade. Você vai galgar alguma posição, alguma confiança, mas no entanto, você precisa cair lá na prisão. Você vai ser esquecido por um ingrato. E depois, quando eu ver que em você o trabalho está feito, que você já está na posição certa, do jeito que eu quero, José, eu vou pegar você e vou colocar lá. Porque existe o quê? Um processo. Deus poderia tirar ele da casa de Jacó e já colocar lá se ele quisesse sim. Mas Deus trabalha com processo. Se nós pararmos a pensar com Moisés, Moisés vai parar dentro do palácio. Agora parece que o caminho é inverso. José sai da casa do pai e vai parar lá. Agora Moisés, ele sai do palácio. E agora Deus leva ele para o processo do deserto. E ele sai da casa de Faraó. Ele deixa de ser chamado filho da filha de Faraó para ser o quê? Pastor de ovelhas de um homem chamado Jetro. Veja só, meus irmãos, Moisés, ele passa por um processo. Israel, ele passa por um processo. Deus tira Israel do Egito e ele quer colocar Israel na terra prometida, mas Deus precisa colocar eles no deserto. Por quê? Porque Deus primeiro tira do Egito, mas depois Deus precisa tirar o Egito de dentro do povo, porque isso é processo. Quando nós pensamos em Davi, Davi está lá de trás das malhadas, cuidando das ovelhas. E o Senhor manda o profeta Samuel e olha na cabeça de Davi: Davi, tu serás rei, eu estou te ungindo rei. Mas Deus não tira ele de trás das malhadas e já o coloca no trono. Não! Primeiro, Davi, você precisa lutar com o urso, você precisa lutar com o leão, você precisa enfrentar gigante, você precisa fugir, você precisa sofrer perseguição, você precisa parar lá dentro da caverna de Adulão, você precisa aprender a fazer de homens desprezados, desacreditados, um exército. E depois, Davi, é que você vai estar no lugar onde eu quero. Processo. O próprio Pedro, Jesus chama Pedro, e Jesus diz: segue-me, Pedro. E Pedro deixa tudo e segue Jesus. Mas chega num dado momento que Jesus fala para Pedro que ele não era um convertido ainda. Sim ou não? Simão, Simão, tu és Simão, tu serás, tu ainda vais ser um Pedro. E tu, Pedro, e tu, Simão, quando te converterdes, aleluia, fortaleça os teus irmãos. O que o Senhor está falando? Olha, Pedro, eu estou apenas começando algo na tua vida, mas para que você chegue onde eu quero que você chegue, vai ter um processo. Aleluia. E aí, se eu vou falar da vida de Pedro, você vai entender que há muitos e muitos processos. Quando a gente chega na vida deste homem que escreveu esse texto que nós acabamos de ler, Paulo, a gente vai ver que Paulo passa por um processo, porque a primeira manifestação bíblica, citação bíblica sobre ele era ainda um jovem que estava ali, meus irmãos, consentindo no apedrejamento de Estevão. Mas o Senhor o queria levar além das fronteiras, não para perseguir os crentes, mas para levar a palavra, o evangelho da salvação. Tudo isso é processo. E esse processo do Senhor, meus irmãos, visa este aperfeiçoamento, porque nós queremos ser aperfeiçoados por Deus. Quem quer ser aperfeiçoado por Deus? Glorifica o Senhor por um instante. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Agora, meus irmãos, o primeiro passo desse aperfeiçoamento do Senhor é a chamada, é o chamamento do Senhor, é quando Deus escolhe. Se não, vejamos o que diz a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, versículos 29 e 30, diz assim: porque o que dantes conheceu,
também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Irmãos, esse texto tem sido muito mal interpretado por muito tempo, por muitas pessoas. Mas este aqui, meus irmãos, fala do processo da chamada de Deus. Porque veja só, porque os que dantes conheceu, quando é que Deus conhece alguém? Quando é que Deus passa a ter alguém como seu conhecido? Porque uma coisa é Deus saber tudo a respeito de alguém, outra coisa é Deus conhecer alguém. E se você disser para mim, pastor, é heresia o senhor dizer que tem pessoas que Deus não conhece, eu digo para você que não é. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que lá naquele dia muitos chegarão para ele e dizer, mas Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei os enfermos, em teu nome eu fiz maravilhas. E o Senhor vai dizer assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. O fato de que o Senhor não conhece, não quer dizer que Deus não saiba a respeito da pessoa. Deus sabe cada pensamento, Deus sabe tudo sobre ela, mas Deus não tem relacionamento com ela, portanto não o conhece. Agora veja só, deixa eu dizer uma coisa, Deus só predestina quem Ele já conhece. Está no texto. Quem Ele primeiro conheceu, esse Ele predestinou. O que Ele está dizendo? Alguém que já veio para Cristo, já se entregou para o Senhor, já está servindo na sua obra, a esses que Ele conheceu, Ele predestinou. E Ele predestinou para quê? Ele predestinou para quê? Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Para serem conforme a imagem de seu Filho. É essa a predestinação do texto. Quero dizer para você que conhece Deus, para você que é conhecido por Deus, que Deus te predestinou para você ser a imagem de Jesus Cristo. E para ser a imagem de Jesus Cristo, tem que recuperar aquela santidade. Aleluia! Tem que recuperar aquela imagem, aquela semelhança que Deus tinha criado o homem na sua originalidade. E como que isso é possível? Isso só é possível pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, pelo sangue que foi derramado na cruz, aleluia, que vem, lava-nos do pecado, purifica-nos do pecado e restaura-nos, e continua neste processo de aperfeiçoamento. Porque no texto que nós lemos, no texto original, no texto tema, está falando isso, que é o aperfeiçoamento dos santos, até que ele chegue ao nível, à medida, à varonilidade do Senhor Jesus Cristo. Será a imagem e a semelhança do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, meus irmãos, aqueles que conheceram Ele predestinou, e aí isso aqui é processo, e aquele que Ele predestinou, a esses também, agora Ele chamou. Note, Ele chama aqueles que Ele predestinou para ser sempre com a imagem do Filho de Deus. Desses daí, Ele chama. E quando Ele chama para quê, irmãos? Para a obra. E Ele chama para a obra. E a esse chamou. E os que chamou também justificou. E quando alguém diz assim, justificou, o pastor está falando da doutrina da justificação. Não neste caso. Porque justificar aqui, pastor Devaldo, pastor Ouro, ela tem aquele sentido de você fazer, ficar. Eu não sei se tem alguém aqui que já trabalhou com datilografia, ou mesmo ali quando você vai digitar os seus textos, ali existe uma opção justificar. Você sabe o que significa justificar texto? É quando você pega aquele texto que você está escrevendo, sobra um espaço aqui, outro espaço ali, fica uma palavra quebrada aqui, outra palavra quebrada ali. Sabe o que ela faz? Quando você coloca lá, se você usa o Office, aí você coloca lá justificar, ela alinha tudo. Aquilo que está totalmente fora de ordem, tudo desorganizado, ela vai e alinha. Esse é o sentido da palavra justificar. Aquele que Ele chamou, Ele vai alinhar, Ele vai aperfeiçoar, Ele vai, meus irmãos, trabalhar, vai aperfeiçoando, justificando.
glorificado. Porque nós ainda, meus irmãos, um dia, quando nós recebemos um corpo incorruptível e imortal, ali, meus irmãos, nós seremos glorificados, receberemos um corpo glorificado. Mas por enquanto nós estamos ainda neste processo, aleluia, no qual nós conhecemos a Cristo, fomos predestinados para ser conforme o Senhor Jesus, e depois, meus irmãos, somos chamados para a obra, e aí, meus irmãos, o Senhor vai nos aperfeiçoando. Isso é para o aperfeiçoamento dos santos, é o que o Senhor vai fazendo em nós. Bendito é o nome do Senhor. Aqueles que, meus irmãos, querem conhecer ao Senhor, precisa conhecer, porque veja bem, para entrar neste processo do aperfeiçoamento é preciso conhecer de verdade. E aí eu faço uma pergunta para você: quanto que você conhece Jesus? Como que você conhece Jesus? Qual é o teu nível de conhecimento acerca do Senhor Jesus Cristo? Tem gente que pode até saber muito mais do que você, saber mais do que eu, mas isso não quer dizer necessariamente que ela conhece. Sabe, quando Jesus, lá em João capítulo 4, ele se apresenta à mulher samaritana, ele está lá no poço de Jacó, vem aquela mulher tirar água, ele vai conversar com a mulher. Ei, mulher, dai-me de beber. Ela se maravilha, e quando ela fica maravilhada, ela diz: como pode tu, sendo um judeu, falar comigo que sou uma samaritana? Ora, ela simplesmente estava vendo um homem judeu. Isso aqui é um nível de conhecimento. Quem é Jesus para você? Jesus é um homem judeu. Já viu pessoas que dizem isso? Quem é Jesus para você? Não, Jesus foi um homem bom, um homem iluminado, né? Tem um nível de conhecimento. Aí, meus irmãos, Jesus fala assim com ela: se você soubesse que, porque cada vez que ela enxerga algo em Jesus, um nível de conhecimento de Jesus descortina outro. Se você soubesse quem é que fala contigo, você ia pedir água viva. Como assim, Senhor? Sabe o que é? Quem beber dessa água aí vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Glória a Deus. Aí ela disse assim: Senhor, dai-me dessa água. E Jesus disse assim: vai, chama teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. E o Senhor Jesus: disseste bem, porque você não tem marido. Na verdade, você teve 5 maridos, e o que você tem agora não é teu marido, não. Sabe o que ela disse? Senhor, vejo que tu és profeta. Isso é outro nível de conhecimento de Jesus. Primeiro via como homem judeu, agora está dizendo: eu vejo que tu és profeta. Agora, se você dizer: pastor, eu sei que Jesus era o profeta. Quando ele morreu, que até o sol escureceu, a terra tremeu, alguém disse: esse verdadeiramente era o profeta. Não é o suficiente, porque crer que Jesus era profeta, até os muçulmanos creem. Eles dizem que Jesus era profeta, simplesmente um profeta. E quando você diz que Jesus era apenas um profeta, você coloca ele no mesmo nível de Elias, de Eliseu. Você coloca ele no mesmo nível de Jeremias, de Ezequiel, de Isaías, de Daniel. Você coloca ele no nível de todos esses profetas, grandes homens de Deus. Mas eis que estava ali, o Senhor Jesus disse: eis que está aqui aquele que é maior do que Salomão. Eis que está aqui aquele que é maior do que Abraão. Eis que está aqui aquele que é maior do que Davi. Eis que está aqui, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Jesus é mais do que profeta. Aleluia. Aí o texto diz, meus irmãos, aqui em João, no capítulo de número 4, glória a Deus. E ela disse assim: eu sei. Na verdade, vocês, agora está conversando com o profeta. Veja como, quando ela enxerga Jesus, descortina coisas mais. Ela está, eu sei, sabe? Na verdade, vocês, os judeus, dizem que o lugar da adoração é lá em Jerusalém. Os nossos pais ensinaram que aqui no Gerizim. E Jesus agora, meus irmãos, chega para ela e diz assim: ora, deixa eu dizer uma coisa, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Deus não está preso a Jerusalém, a adoração a Deus não está presa a Jerusalém ou ao Gerizim, mas a adoração de Deus é onde tem um coração adorador, alguém que o adore em espírito e verdade. O Pai está procurando, e onde tiver um adorador
adorador, seja na China, no Japão, no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil, na Rússia, seja onde for, o Pai está lá. Ele se faz presente onde tem adorador. Será que aqui em Okazaki tem algum adorador hoje? Aleluia, adore a Deus por um instante. Se você ama a presença de Deus, adore a Ele neste lugar. Se você ama a presença do Senhor, aleluia, preste um culto de adoração a Deus neste momento. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. E ela disse assim, esse profeta sabe muito. Ela disse, eu sei, tudo que você está falando é verdade, mas quando o Messias vier, ele vai nos revelar todas essas coisas, porque afinal de contas quem está falando é um profeta. Jesus disse, eu sou. Quando o Messias vier, Jesus disse, eu sou, eu que falo contigo. Veja bem, Jesus está dizendo, eu sou o Messias. Isso é outro nível de conhecimento de Jesus. Está dizendo, eu sou o Messias. Porém, Jesus usa um termo aqui que descortina um nível a mais de conhecimento. Porque quando Jesus diz eu sou, I am, Ele está dizendo, aleluia, eu sou. Só Deus poderia usar esse termo eu sou. Quando Deus fala com Moisés de uma sarça ardente, e Moisés diz assim, Senhor, quando eu chegar diante de Faraó, eu digo, e Faraó me perguntar, qual é o nome do Deus que enviou você aqui? O que eu digo? E Deus diz assim, diga para ele que eu sou, aleluia, eu sou o que sou. Ninguém mais dizia eu sou. Essa palavra, irmão, está banida do vocabulário judaico. Está banida. Não se fala eu sou. Aleluia. Quando eles vão falar o nome de Deus, eles não falam o nome de Deus, só falam um nome. Hashem. É só o nome. Mas Jesus, irmãos, aparece dizendo eu sou. E lá no Evangelho de João, Jesus ele apresenta, meus irmãos, fazendo os seus milagres, e ele vai apresentando e dizendo, eu sou o pão da vida, eu sou a água, aleluia, da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, aleluia, eu sou. Ele está dizendo, eu sou, aleluia. Aleluia, aquela mulher larga tudo, entra dentro da cidade e vai dizer para aquele povo, olha, eu não sei nem o que dizer, porque na mente dela era inconcebível dizer, encontrei Deus. Ela dizia, achei o Messias. Vem cá, gente, vem cá, venham ver, venham ouvir, esse homem revelou tudo da minha vida, esse homem é o Messias. Ela diz assim, eu achei o Messias. E aquele povo foi até lá, aleluia, e quando eles chegam lá, falam para a mulher, olha, nós agora cremos que Ele, não é só pelo que você falou, mas que Ele é o Cristo, aleluia, o enviado de Deus, que Ele é, aleluia, o nosso Salvador. Esse é outro nível de conhecimento. Aleluia. Quando Paulo estava orando na carta aos Efésios, aleluia, ele diz o seguinte, olha, eu oro a Deus para que Ele vos conceda que tenhais a plenitude do conhecimento de Cristo Jesus, que vocês sejam aptos para conhecer quem é Jesus. Jesus só se conhece por relacionamento. Estou falando de aperfeiçoamento do sangue. O primeiro passo é esse, é preciso conhecer Jesus, porque se nós não conhecemos, Ele jamais nos chamará. É preciso conhecer, aos que conheceram, Ele se chamou. Então é preciso conhecer a Cristo. Qual é o nível de conhecimento que você tem? Agora deixa eu falar, quando você tem em tal nível, o Senhor te chama, e a Bíblia diz que aquele que te chama é fiel, o qual também o fará. Fará o que? Te aperfeiçoará. Aqueles que Ele chama, Ele é fiel para aperfeiçoar. 1 Tessalonicenses 5:24. Agora uma coisa importante, queridos, não pense vocês que a chamada de Deus na tua vida é uma garantia, é um passaporte carimbado para o céu. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala de um homem que foi escolhido, mas ficou de fora. Quando Jesus conta a parábola dos talentos, ele diz assim, que um certo homem, que ele tinha suas riquezas, ele tinha os seus bens, ele tinha muitos empregados, ele tinha muitos servos,
Mas dentre aqueles lá ele conhecia 3. E ele chamou aqueles 3, ó, você e você, vem cá, vem cá. É o seguinte, eu vou fazer uma viagem, ok? Eu vou fazer uma viagem. Para você, eu conheço você, eu vou te dar 5 talentos, toma aqui, ó, investe, trabalha, faça. Para você, eu vou dar 2 talentos, investe, trabalha, granjeia. A você eu vou dar 1 talento. Os 3 foram escolhidos. Os 3 receberam talentos. Os 3 estavam, meus irmãos, aptos. No entanto, meus irmãos, um desses escolhidos, aquele que recebeu 1 talento, resolveu esconder o seu talento, enterrar o seu talento. E Jesus disse que quando aquele senhor voltou e que foi prestar conta, disse: você é um servo mau, você é um servo negligente. E ele diz assim: amarra e joga nas trevas exteriores. Então, meus queridos, é preciso trabalhar. Você que conhece a Cristo, você que foi chamado por Deus, recebeu do Senhor uma obra, um ministério, é preciso trabalhar, é preciso granjear, é preciso fazer. Meus irmãos, não fique distraído. Jesus conta a parábola do semeador. Na parábola do semeador, o pastor Haroldo me deu liberdade. Eu vou embora, pastor. O senhor me dá um aviso, meu irmão Paulo. Você é para ir embora? O senhor me dá um aviso quando Jesus chega e conta a parábola do semeador. E Jesus fala de 4 sementes. Uma que caiu à beira do caminho, a outra que caiu entre pedregais, a outra caiu entre espinheiros e a outra que caiu em boa terra. Agora veja, as 2 primeiras nós sabemos que ficou inutilizadas, mas a terceira e a quarta foram sementes que brotaram, ou não? Brotaram, cresceram. Agora, qual a diferença da terceira para a quarta? Você vai dizer: pastor, é porque a terceira nasceu no meio dos espinheiros. Correto. Mas essa não é a principal diferença. A principal diferença entre as sementes da terceira sementeira e da quarta é que da quarta produziu frutos, a terceira não. E você vai dizer: sim, pastor, então isso está querendo dizer que nós precisamos produzir fruto. É correto. Mas deixa eu te perguntar, o que impediu a terceira sementeira de produzir fruto? O que impediu elas? Digam. Está difícil entender? O pastor disse que o pregador tem que falar de forma clara, que o povo precisa entender, que o povo precisa assimilar. Será que eu estou conseguindo fazer isso, pastor? O que impediu a terceira sementeira de dar frutos? Os espinhos. Agora, quando Jesus vai dar a explicação da parábola, o que Jesus diz que são os espinheiros? Os cuidados deste mundo e a ganância pelas riquezas. Foi essas 2 coisas. Veja bem, é semente que caiu na terra, criou raiz, nasceu, cresceu, ficou bonita, mas não dá fruto. E por que não dá fruto? Cuidados da vida. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer, eu preciso acontecer, eu preciso rever meu tempo aqui, trabalhar dobrado, fazer arubaito, mas sangueou, mas não sei o que, eu preciso isso, eu preciso mais dinheiro, eu preciso economizar, eu vou comer só lamen, eu não vou, não, eu preciso, está entendendo? Cuidados da vida e ganância pelas riquezas, isso impede alguém, torna alguém frutífero. Agora deixa eu falar. Quantas pessoas conheceram a Cristo, foram predestinados para ser a imagem de Cristo, foram chamados por Cristo, mas na hora de ser justificado, os cuidados da vida sufocou os seus frutos, e ele se tornou infrutífero, como aquela figueira que um dia Jesus passou, e ele visitou, e ele procurou nela algum fruto. Quer que aperte um pouco mais a porta, até estralar? Sabe o que diz lá, pastor Wilson? Que não era, ela não tinha frutos, porque não era a época. Não era a época. Não, isso é injustiça aqui, mas não era a época. Deixa eu falar uma coisa, um crente precisa dar fruto no inverno.
inverno, no verão, na primavera, no outono. O crente precisa dar fruto de noite, de dia, de tarde, no feriadão. O crente precisa dar fruto quando tem neve, quando está calor. O crente precisa dar fruto a tempo, fora de tempo. O Senhor visita a sua igreja, passa o seu exército em revista e está buscando fruto de nós. Seja frutífero em nome de Jesus. A árvore que não dá fruto, ele corta e lança no fogo. É preciso dar fruto. Aleluia. É preciso granjear talentos. Agora veja, não é possível fazer isso sem Jesus. João capítulo 15, versículo 16. Jesus disse: não fosse vocês que me escolheram a mim, mas eu que escolhi a vós, e para ir vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Nós estamos buscando aperfeiçoamento. Precisamos nos aperfeiçoar. E olha que eu ainda estou só no primeiro tópico. Nós precisamos nos aperfeiçoar diante do Senhor. Aleluia. Agora, buscando aperfeiçoamento, para aperfeiçoar o seu povo. Uma vez que não é possível Deus aperfeiçoar alguém lá, Ele traz para cá, Ele conhece, Ele chama, Ele vocaciona, Ele justifica, Ele alinha. Agora, meus irmãos, o que Ele faz? Ele dá o Espírito Santo para aperfeiçoar os santos. Para nos aperfeiçoar, Ele nos dá o Espírito Santo. Para quê? Primeiro, para trabalhar no homem de forma interna. Trabalhar no homem. Trabalhar em nós. Essa é a primeira finalidade que o Espírito Santo é dado a nós. Note, meus irmãos, que Jesus Cristo, quando Ele ressuscita, Ele reúne os 11. Eu costumo falar os 12, eu por acaso li na Bíblia lá. Sabe, no título está lá, os 12. Não, Jesus ressuscitou, agora é só 11. Jesus chama eles. E sabe o que Jesus faz? Jesus sopra sobre eles. E diz: recebei o Espírito Santo. Isso está em João capítulo 20, versículo 22. Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles. Agora deixa eu falar uma coisa importante. O sopro divino produz vida, sim ou não? Se você olhar na Bíblia, toda vez que é um sopro de Deus, o sopro de Deus produz vida. Ou seja, a primeira vez que você vai ouvir falar do sopro de Deus é lá no Éden. Quando Deus ele forma o homem, lá na criação, é quando Deus ele forma o homem do pó da terra com as suas mãos. Depois que o homem está lá formado, ele vem nas narinas dos homens e quando ele recebe a inspiração de Deus, ele recebe o sopro de Deus, o ruá de Deus, o pneuma de Deus, que vem da parte do Senhor, o homem foi feito alma vivente. Sabe qual um outro exemplo do sopro de Deus? Quando o Senhor leva o profeta ao vale de ossos secos, pode porventura viver esses ossos? Senhor, tu sabes. Profetiza sobre esses ossos e diga assim: ossos secos, ouve a palavra do ossos secos, ouve a palavra Senhor. Porque assim diz o Senhor. Então ninguém chegou lá: eu profetizo vida sobre esses ossos. Não. Eu profetizo que esses ossos vão viver. Não. Porque a profecia bíblica, ela não é produzida na sua palavra para a tua glória. A profecia bíblica, ela vem de Deus. É quando Deus, isso é profecia, é Deus falar através de você. E quando o profeta vai profetizar, ele diz assim: ossos secos, ouve a palavra do Senhor, porque assim diz o Senhor. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre este lugar. Aqueles ossos foram achando osso, meus irmãos, foi criando carne, foi criando articulação, foi criando veia, foi criando sangue, foi criando vida e passou a ser viventes, exército de almas viventes. Por quê? Por causa do sopro. Simão era Simão. Até Jesus ser crucificado, ele estava negando a Cristo. Depois que Jesus ressuscita, ô Pedrão, agora vem cá, Simão,
Você está preparado. Só falta uma coisa, filho. Ó Tiago, vem cá. Você também está preparado. João, vem cá. Você está preparado? Vem cá, Natanael. Você está preparado? Vem cá. Estão os outros lá. Estão preparados? Estão preparados. Então, soprou. E eles receberam o Espírito Santo. Estou falando dentro deles. Receberam o Espírito Santo dentro deles. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero dizer uma coisa: que você que se sente morto, sem vida, hoje o Espírito Santo está soprando sobre você. Ele vai te trazer de volta a vida. Ele vai renovar você. Glória a Deus. Eles recebem uma capacitação. Ele recebe uma capacitação. E essa capacitação do Espírito Santo dentro de nós é a capacitação para nós produzirmos fruto do Espírito. Aleluia! A gente agora é revestido de um novo homem. E o que acontece, meus irmãos, que a gente passa a produzir amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas isso só pela capacitação, porque o Espírito Santo, aleluia, veio morar dentro de nós. Eu quero dizer que toda vez que alguém vem aqui à frente e diz assim: eu recebo Jesus como meu Salvador e Senhor, naquele momento o Espírito Santo vem para dentro dele. É Deus, é só recebe o Espírito Santo. Não é aí no revestimento, mas eles recebem o Espírito Santo. Mesmo você que não fala línguas, mas que você conhece Jesus, você tem o Espírito Santo. Aleluia! É por isso que você produz o fruto do Espírito. Porque o Espírito Santo vai fazer esse trabalho interno dentro de nós e vem essa capacitação. O segundo é para trabalhar através do homem. Primeiro, para trabalhar no homem. Agora, para trabalhar através do homem. Isso me leva para o terceiro tópico. Aleluia! Porque, primeiro, para aperfeiçoar, Deus chama. Aleluia! Para aperfeiçoar, Ele deu o Espírito Santo. Agora, terceiro, Ele reveste. E isso é revestimento. Aleluia. Agora veja, existem 3 formas de revestimentos que a Bíblia fala. 3. O primeiro tipo de revestimento que a Bíblia fala está aqui na carta aos Efésios, no capítulo 4. No versículo 23 e no versículo de número 24. No versículo 23 diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Versículo 24: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então esse é o primeiro tipo de revestimento que a Bíblia fala. É o revestimento do novo homem. O revestimento do novo homem está subdividido em 2 partes. Primeiro, na renovação do espírito do vosso sentido. E o que é isso? Veja bem, o trabalhar de Deus não começa de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Primeiro Ele renova no espírito do vosso sentido. E isso produz em você, independente da casca, independente do que está do lado de fora, começa a produzir em você uma alegria. Aleluia. Começa a produzir em você algo diferente. Se não, veja, o que está, meus irmãos, aqui a explicação em Isaías, no capítulo de número 61, aleluia, versículo de número 3, aleluia. Olha o que o Senhor estava falando nesse capítulo messiânico. O Espírito do Senhor Jeová estava sobre o Senhor Jesus. Ele disse isso porque Ele foi ungido para fazer todas aquelas coisas que Ele falou. E agora veja no versículo 3: e a ordenar acerca dos tristes de Sião, e que se lhes dê. Veja bem, isso aqui não é para o Messias, é o que o Messias ia trazer para aqueles que eram de Sião, para aqueles que eram tristes de Sião. Trazer o quê? Ornamento por lugar de cinzas. Ou seja, era coroa em vez de cinzas na outra tradução. Óleo de alegria em lugar de tristeza. Veste de louvor em lugar de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Deixa eu te falar, se você hoje quer ser revestido, primeira coisa, ser revestido com um novo homem.
Revistai-vos do novo homem. E como é que a gente faz isso, pastor? Primeiro, renovação do Espírito no vosso sentido. O que é isso? Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. A Bíblia, queridos, eu gosto de uma versão em inglês, pastor Flávio, que diz o seguinte assim, make a joyful noise to the Lord. Quer dizer o quê? Faça um barulho de alegria para o Senhor. Não, ela não está perguntando se você está de luto. Não está perguntando se você está sem dinheiro. Não está perguntando se você está desempregado. Não está perguntando se você está doente. Não está perguntando quais são as circunstâncias. Está dizendo que independente da circunstância, se alegra no Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, e servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabeis que o Senhor é Deus. Bendito é o nome do Senhor. E aí ele diz assim: revistais do novo homem. E o revestir do novo homem, a explicação está nos versículos seguintes. O que é isso, pastor? Se revestir agora de um novo homem. Está falando do homem na sua carnalidade, que segundo Deus é criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade. Mas por causa do pecado, ele se tornou injusto e pecador. Aí vem Jesus e resgata ele e torna ele justo e santo de novo. Aí, como é que é as evidências disso? Está nos versículos seguintes. Ele diz assim: olha, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, irais e não pequeis. Aquele que furtava, não furte mais, mas agora trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Não saia, revestido de novo homem, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só as que forem boas, para edificação, ou promover a edificação. O que mais? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O que mais? Toda amargura e ira e cólera, e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Isso é ser revestido do novo homem. Você quer ser revestido do novo homem hoje? Tem que fazer isso. Comece deixando de falar mentira, parando de roubar. Comece deixando de pecar na tua ira, deixando de dar lugar ao diabo. É isso. É mudar as nossas práticas, se arrepender dos nossos pecados. Glória a Deus. Esse é o primeiro tipo de revestimento. O segundo tipo de revestimento que a Bíblia fala está ainda aqui na carta aos Efésios, no capítulo 6, entre os versículos 10 e 20. Revestivos de toda a armadura de Deus. Aleluia. Revestivos de toda a armadura de Deus. Porque uma vez Jesus chegou para os discípulos e falou: o que vocês levaram na primeira vez? Não levamos nada, dessa vez vocês levam. E tem mais, se vocês não tiverem alforje, ou se vocês não tiverem espada, vende o seu alforje e compra uma espada. E tem mais, Jesus falou assim: quantas armas tem aí? Senhor, temos 2 espadas. E Jesus disse: isso basta. Era só para o Pedrão cortar a orelha do mal. Isso basta, para cortar uma orelha, 2. Estava falando, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês: amor não é arma. Aliás, arma, o crente só tem uma. Porque existe armadura, existe arma. As armaduras, meus irmãos, elas são todas para defesa. Tomai o capacete da salvação, proteger a cabeça. Tomai a couraça da justiça, você vai proteger o teu coração. Não é? Tomai o cinturão da verdade. Os sapatos da preparação do Evangelho da Paz, você vai proteger teus pés. Tomai o escudo da fé, você protege o escudo. Arma de ataque só tem uma. E a espada do Espírito, que é a palavra. Glória a Deus. Essa sim, é a espada mais afiada que espada alguma de 2 gumes, que penetra e vai atravessando junto as medulas e vai até a divisão da alma e do espírito. É a
irmãos, o problema é que às vezes a gente está assim, os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, porque os anjos do Senhor, o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem livre do mal. Então, ó, você deixa de vigiar, você não protege a tua mente, você não protege o teu coração. E eu vou falar uma coisa, que quando o salmista escreve o Salmo 23, e que ele diz assim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, ele está na posição de ovelhas, e ele na posição de ovelha, ele estava ali, meus irmãos, numa demonstração de que uma ovelha às vezes ela é atacada por outras ovelhas. Sabe que a ferida que mais dói não é a que o inimigo faz. A pior dor não é aquela pancada que você levou do inimigo. A pior dor é aquela que você às vezes leva do teu irmão, da tua irmã. Às vezes você é traído por alguém que você confia. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Paulo está dizendo o seguinte, que a nossa luta não é contra o irmão. A nossa luta não é contra aquela irmã. A nossa luta não é contra outra igreja. A nossa luta não é contra o governo. A nossa luta não é contra nada deste mundo. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta é contra Satanás. É contra o diabo, é contra os demônios, os principados, as potestades. Deixa eu falar uma coisa. Tem gente, irmão, que está brigando com o diabo e não sabe. Eu sabia que aquela briga não era comigo. Não era, aliás, não era comigo, mas não era contra aquele homem. Naquele momento eu não respondi palavra para ele, mas eu aqui, irmãos. Eu falei mesmo em português para ele entender. Você está repreendido, Satanás. Sai da vida dele. Falei desse jeito, nessa altura assim. Você está repreendido, Satanás. Sai da vida dele. Aí ele virou assim. Aí voltou. What happened? O que aconteceu? Falei, não sei. O que aconteceu? Você chegou aqui, você começou a gritar comigo. Eu que pergunto o que aconteceu comigo. Não, eu não sei o que aconteceu. Deixa eu falar uma coisa. Tem mulher que está brigando com o marido, aliás, está brigando com o diabo pensando que está brigando com o marido. Tem marido que está brigando com a mulher pensando que está brigando com o diabo pensando que está brigando com a mulher. Tem gente que está brigando com o seu chefe, com o seu colega de trabalho, pensa que está brigando com ele, está brigando com o próprio diabo. Agora deixa eu falar uma coisa. Quando você identifica que você não briga contra pessoas, você briga contra o diabo, você vai entender que você não pode usar as ferramentas da tua língua, que você não tem que usar as ferramentas carnais, mas você vai usar ferramentas poderosas para desfazer toda a altivez, para desfazer todo o levante de Satanás que se levanta contra a obra do Criador. Revestimos de toda a armadura de Deus. Aleluia. Davi está fora do esboço. Davi, quando ele vai encontrar com Jonas, e Jonas está dentro de uma caverna, sabe o que ele faz? Ele tira as suas armas, e deixa do lado de fora, e vai encontrar lá dentro. Sabe por quê? Porque você vai brigar com o diabo lá fora. Dentro da tua casa não é campo de batalha. A tua casa é lugar de paz. A tua casa é lugar da habitação de Deus. A tua casa é lugar de culto ao Senhor. A tua casa é lugar de adoração a Deus. Não é lugar de você brigar. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Você precisa entender que os demônios se levantam e ele tenta fazer aquela bagunça toda, e se você não tem discernimento de Deus, você cai igual um patinho. Mas nessa noite o Senhor está aqui para te revestir com as armaduras de Deus, com o qual você vai apagar os dados inflamados do maligno, vai proteger tua mente, teu coração, teus pés. Você vai se proteger com o escudo da fé e vai atacar o inimigo, sabe com o quê? Com a palavra de Deus. Aleluia. Terceiro lugar, o revestimento.
Falei que é o revestimento do novo homem, revestimento das armaduras. Terceiro, o revestimento de poder. Em Lucas capítulo 24, versículo 49, depois Jesus tinha soprado sobre eles o Espírito Santo, diz assim: agora vocês ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Note, eles já tinham recebido o Espírito deles. Jesus soprou, sim ou não? Aí Jesus disse: agora vocês estão com o Espírito dentro de vocês, fica na cidade, até que, ou seja, tem um prazo, até quando vocês devem ficar em Jerusalém. Mas ele diz assim: ficais, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. Jesus, ele é assunto aos céus. Está todo mundo admirado. Antes de subir, Atos 1:8, Jesus diz: olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus é assunto aos céus. Os anjos aparecem: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? O mesmo Jesus que vocês viram subir, na mesma nuvem ele vai descer, ele vai voltar. Ele disse: ele falou que era para nós ficar na cidade orando, ou ficar na cidade até que sejamos revestidos de poder. Eu vou para a cidade. Entram lá no cenáculo, fecha a porta, acho que coloca papelzinho até na fechadura para que ninguém veja. Está lá. Isso aqui que nós vamos fazer agora, nós vamos orar. E vamos orar. E eles estavam unanimemente em oração. Unanimemente é uma coisa, em oração é outra coisa. São não antagônicas, mas é uma coisa somada à outra. Não estavam somente em oração, eles estavam unanimemente em oração. Aleluia. Quando eles estavam orando, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. É um vento. Agora veja, irmão, se eu fizer assim, você escutou o som de quê? De um sopro. Não é? Agora você imagina Deus soprando. Você vai escutar o som de quê? Imagina, imagina que você, estou acabando de quebrar aqui. Vou mandar um desses lá do Canadá. Vocês imaginam, eu faço assim. Você já, quando na sua infância brincou de soprar formiga? Só eu que fiz isso? Chega assim a formiga, ela vai, aí depois ela levanta e começa a dizer: você vai lá de novo. Você imagina na orelha da formiga, que é que ela tem orelha? Ela escuta que som? Você acha que ela escuta um sopro? Ela escuta o quê? Um vento veemente. Alguém entendeu? Eles estão orando, de repente Deus olha para aquela casa lá e Deus ora. E ali eles estavam, irmãos. Aleluia. Eles ouvem aquele som daquele vento veemente e impetuoso. E aí eles começam a enxergar que foram vistas línguas repartidas como de fogo, que veio sobre cada um. Bendito é o nome do Senhor. Agora note, o vento, o som do vento veemente impetuoso encheu toda a casa. Foi uma coisa só para todos. Mas a língua repartida de fogo foi para cada um. Ou seja, essa língua veio sobre mim, outra foi sobre o pastor, o outro foi sobre o outro pastor, o outro foi sobre o presbítero, o outro foi sobre o irmão, sobre a irmã. Eu quero dizer uma coisa, que o revestimento de poder, o Espírito Santo é para toda a igreja, mas o revestimento de poder ele é individual. Revestimos do novo homem, revestimos da armadura e revestimos de poder. Aperfeiçoamento. O Senhor quer nos aperfeiçoar. Como? Dando-nos revestimento. Quando eles foram revestidos de poder, o Pedro, que há alguns dias atrás tinha negado a Cristo, ele chega, é o primeiro a sair da casa. Se eu tiver que morrer, mataram Jesus alguns dias atrás, pode ser que vamos matar também. E daí? Eu estou agora com autoridade, com ousadia, com poder na vida. E ele chega e o pessoal lá, esses homens estão bêbados, essa hora. Pessoal, olha, presta atenção, todo mundo aqui, ó. Olha para mim, aqui, ó. Todo mundo olha. Isso aqui que vocês estão vendo
Nenhum desses homens estão embriagados, não. Isso aqui é promessa de Deus. E Pedro pregou para aquelas pessoas, e numa primeira pregação, 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus Cristo, porque foram revestidos de poder. Então, o nome do Senhor. Aleluia. Me perdoe, pastor, por horário, mas já estou terminando. E quarto e último, para aperfeiçoar os santos, Deus chamou, Deus deu o Espírito Santo, Deus reveste, e Deus dá dons aos homens. E o que é dom? Os dons espirituais é a manifestação do poder de Deus através de nós. São dons espirituais. Dons de milagres, maravilha. Dons da ciência, palavra da ciência, palavra da sabedoria, tudo isso aí. Dons, manifestação do poder de Deus através do homem. Há os dons que Deus deu, que são os dons ministeriais. Esses dons ministeriais é a manifestação do cuidado de Deus, visando o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Porque para fazer tudo isso que Deus, escute isso, para fazer tudo isso que é necessário Deus fazer para que você e eu sejamos aperfeiçoados, Deus levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres na palavra. Todos esses estão ligados a esse dom da palavra, ao ministério da palavra. Aleluia! Para quê? Para que nós possamos ser aperfeiçoados. Eu quero dizer uma coisa. Não adianta você querer pular e tal. Sabe o que é? Eu vou pular em cima aqui e vou direto lá em Deus. Para isso, eu já dei para a igreja apóstolos. Eu já dei para a igreja profetas. Eu já dei para a igreja pastores, mestres. Escuta, volta lá e dá ouvido à voz do teu pastor. Volta lá, dá ouvido à voz do mestre que o Senhor colocou sobre a tua vida, porque quando ele ministrar, eu confirmarei as suas palavras, porque fui eu que estabeleci essa autoridade. Sabe para quê? Para te aperfeiçoar. Às vezes vem a correção de Deus, é cuidado de Deus. Às vezes ele, meu pastor não gosta de mim, gosta sim, ele ama você. Isso é Deus cuidando da tua vida. É o Senhor cuidando de você. Sabe para quê? Para te aperfeiçoar. Eu concluo agora. Primeiro, é para a sua glória, não para a tua glória. Ok? Você entende a diferença entre sua e tua? Quando eu falo sua, eu estou falando na terceira pessoa, para a glória dele. Quando eu falo tua, eu estou falando na segunda pessoa. Então eu estou dizendo o seguinte: Deus não aperfeiçoou os santos para você depois chegar e dizer, eu sou perfeito. Sou perfeito porque Deus me aperfeiçoou. Eu sou perfeito porque Deus me deu dons, Deus me revestiu. Sou perfeito. A glória é dele. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Para a obra do ministério. E vou dizer uma coisa: o principal ministério que a igreja precisa exercer é justamente, irmãos, depois da adoração ao Senhor, é o ministério da reconciliação. O que é o ministério da reconciliação? É pegar um homem deformado e reconciliar com Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Continua no texto: para a edificação do corpo. Porque uma igreja, irmãos, que tem os dons, uma igreja que tem crentes aperfeiçoados, ela terá um corpo edificado. E para quê? Para depois chegarmos à unidade da fé. Isso tudo que eu estou falando está no texto aqui, nesse texto, no texto principal aqui. Para chegarmos à unidade da fé. Não é para dizer assim, não, meu ministério agora é de profecia. O pessoal gosta, meu ministério de profecia. Não tenho nada com esses professores de teologia. Não. Deus quer mesmo que nós tenhamos diferentes dons, diferentes talentos, diferentes funções, porque assim nós nos completamos e fazemos um corpo perfeito e chegamos à unidade da fé. E para que mais? Para o conhecimento do Filho de Deus, a varonilidade perfeita, que é a medida da estatura completa de Cristo, para alcançarmos maturidade, porque Paulo disse aqui nesse texto, sabe, ele está falando isso aqui tudo, né? Chegamos à unidade, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, está no versículo 14, para que não sejamos mais meninos
inconstantes. Meninos inconstantes. O que ele quer dizer? Para que vocês sejam maduros, crente maduro, deixa de ser menino, inconstante. Cresçam, coma comida mais sólida, busca um crescimento, um aperfeiçoamento do Senhor e deixa de ser inconstante. O que é inconstante? Eu sempre uso um exemplo para constância. Pastor Haroldo, pastor Edevaldo, já esteve lá em Niagara Falls, né, pastor? Pastor Haroldo esteve lá, a primeira vez em Niagara Falls, eu nunca esqueço. Foi no inverno, fevereiro de 2007. Frio, né, pastor? 47 graus negativos de sensação. Aquilo não tinha gelo, mas tinha água caindo, não tinha, pastor? O senhor já mostrou lá no verão, a água estava caindo, tá? Interessante que você vai na primavera e tem água caindo, e no outono a água continua caindo. E se você vai de noite, a água continua caindo, se você vai de dia, a água continua caindo. Se der guerra lá na Arábia Saudita, a água continua caindo. E se pacificar tudo, a água continua caindo. Se der crise mundial, a água continua caindo. Se houver tempo de prosperidade, a água continua caindo. Morre gente e a água está caindo. Nasce gente e a água continua. Isso é constância. Deus não quer você só quando você está cheio das bênçãos. Deus não quer você também só quando você está com problema e com necessidade. Deus quer você de noite, de dia, no verão, no inverno, na primavera, no outono. Deus quer você a todo tempo, com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde. Deus quer você constante, fazendo a obra do Senhor a todo tempo. Deixa de ser menino. Ainda porque eu não fui com a cara do pregador, não fui com a cara do pastor. Também não vou fazer mais. Deixa de ser constante. Você está fazendo é para Deus. Não importa quem está lá, quem está fazendo, deixando de fazer. O teu papel é fazer. Faça para o Senhor. Aleluia. Deixa de ser menino constante. Aleluia. Glória a Deus. Não sei se o pessoal vai voltar para me ouvir amanhã. Mas, e aí por fim, para a preservação da doutrina. Sabe por quê? Porque está dizendo aqui, ó. Levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que... Você sabe por quê? Porque menino, meu irmão, você tem coisa fácil de enganar menino. Menino acredita em tudo. Há uns professores doutrinários, porque esse socialismo é bom, comunismo é a coisa, todo mundo igual, não sei o que, fica doutrinando a cabeça dos meninos. Jovem, irmão, seja bereano. Não porque chega um aqui e fala, porque é assim, porque fala assim, porque tem uma boa oratória. E tem gente agora, irmão, que está se pautando a vida com as pregações. A palavra do seu pastor, porque o bereano era assim. O Paulo falava, eles iam checar nas escrituras para ver se de fato as coisas assim. Hoje, não, os crentes estão assim. O pastor fala com as escrituras na mão e ele vai para o YouTube e ouvir o que aquele pregador diz para ver se as coisas são assim. E são enganados. E segue todo tipo de vento de doutrina por causa disso. Mas deixa eu te falar, o caminho está aqui, a palavra de Deus. E Deus, aleluia, Ele quer aperfeiçoar-nos para a sua glória. Então, meus queridos, seja aperfeiçoado por Deus. Conheça Deus para ser chamado. Deixa Ele te predestinar para ser semelhante ao Filho. Deixa Deus te justificar, te colocar na linha. Deixa Deus, aleluia, te revestir do novo homem. Deixa Deus te revestir das armaduras de Deus. Seja revestido de poder e receba os dons do Senhor. E seja usado pelos dons do Espírito Santo. Deus abençoe.